Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 5 e para mim é um privilégio muito grande estar aqui semanalmente, juntamente com você. E para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Hoje, na lição de número 5, nós vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo. Os textos que foram tomados por base estão em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e também Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Todo o corpo é guiado pela cabeça, e assim é com a igreja, o corpo de Cristo. A igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo, com a chama acesa para cumprir o ide de Jesus. Evangelizaram o mundo antigo. Viviam como se Jesus fosse voltar naquele tempo e ansiavam por evangelizar as pessoas. Todos que se convertiam tinham a mesma chama da evangelização acesa em seu coração. Era o mover do Espírito Santo no meio da igreja. A primeira grande comissão começou com Abraão em Gênesis. A ordem divina foi que ele saísse do meio da sua parentela e fosse para um lugar desconhecido. E Abraão creu na promessa divina. Ele ia levando a semente da palavra de Deus e tornando o nome de Deus conhecido em meio às nações que ele passava. Então, por onde ele passava, ele levantava um altar de adoração a Deus e oferecia sacrifícios a Deus de gratidão e adoração. A segunda grande comissão, ela começou com a Igreja de Cristo com o mesmo propósito: evangelizar o mundo, fazer discípulos e tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Assim como Abraão, nos tornamos uma comunidade de adoradores e estamos a caminho da terra prometida, a nova Jerusalém que descerá do céu. A igreja viveu um grande despertar com a reforma protestante e logo após viveu um mover do Espírito Santo, o que conhecemos como movimento pentecostal. Esse movimento incendiou o mundo e a igreja voltou a fazer o que ela foi chamada a fazer. Sabe qual o problema da igreja da atualidade? O conformismo e o conforto entre quatro paredes. A igreja perdeu sua identidade de adoradores, de evangelizadores, de discipuladores e do pentecostalismo. Por vezes perguntamos onde estão os sinais miraculosos que Jesus disse que nos acompanhariam. Os sinais, eles estão fora da igreja. A promessa era de que quando fôssemos para fora evangelizar, Jesus iria confirmando a nossa pregação com sinais maravilhosos. Voltamos ao tempo em que muitos profetas eram exclusivos dos palácios reais e assistiam diretamente aos reis. Na atualidade, os profetas palacianos estão lotando igrejas com pessoas ávidas, não de salvação, mas de mensagens que irão solucionar seus problemas terrenos e não os espirituais, que tratam das riquezas terrenas e não dos nossos pecados. Na atualidade, o entretenimento gospel tem sufocado a obra da evangelização. Os crentes não querem mais evangelizar nas ruas, ir aos cultos ao ar livre. Para muitos isso é cafona ou de nada adianta. Visita aos hospitais, entrega de folhetos. Em muitas igrejas locais, isto já é coisa do passado. Qual a verdadeira missão da igreja? Fomos chamados para fora, eclesia, fora do pecado e para dentro do reino de Deus. Cumpramos nossa vocação com excelência e obedeçamos o ide de Jesus. Quem somos nós no mundo? Jesus afirmou que somos o sal
e a luz do mundo. E como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja cumpre o seu papel quando ela adora, quando ela evangeliza, quando ela discipula e quando testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. E como luz, devemos trazer luz à vida das pessoas que estão imersas na escuridão do pecado. Nosso testemunho, ele deve transformar vidas. Ela deve transformar pessoas. A mensagem que deve ser pregada é a mensagem da cruz. São as boas notícias de que há um Salvador e que há esperança para o pecador, Jesus Cristo. Jesus ensinou com seu próprio exemplo e manifestou isso ao mundo, trazendo salvação ao mundo perdido, e a expressão maior do seu amor foi a sua entrega na cruz do Calvário. Jesus deu um mandamento aos seus discípulos, que amassem uns aos outros, e que seria por este motivo que seriam conhecidos como discípulos de Cristo, amando uns aos outros. Todos nós somos frutos de pessoas que entenderam a mensagem da grande comissão e impactaram o mundo, levando a mensagem do Evangelho. A nossa geração, ela precisa ser ensinada a continuar fazendo o que Jesus nos mandou fazer. Devemos lembrar dos grandes feitos da igreja primitiva e da nossa igreja nos tempos do movimento pentecostal. Não estaremos aqui para sempre, e outros novos crentes precisam ser treinados para continuarem a grande obra da grande comissão. No Salmo 78, Asaf, ele conclama o povo a uma autoanálise e para que relembrassem todos os feitos poderosos de Deus e de como foram castigados como consequência dos seus pecados, até chegarem em Davi, o rei escolhido por Deus para reinar as 12 tribos. Assim também cada um de nós devemos fazer uma autoanálise, se realmente estamos cumprindo o que fomos chamados a fazer. Há uma discussão muito grande, vou só abrir um parêntese aqui a respeito disso. Você que é professor, talvez não saiba. Sobre o último capítulo de Marcos, depois do versículo 8, que tem um fim abrupto e que os demais versículos não constam dos manuscritos. Talvez os versículos finais tenham se perdido e alguém tenha completado, visto que o estilo e conteúdo teológicos sejam diferentes dos restantes dos escritos de Marcos. Não se sabe ao certo. Estou aqui apenas citando como efeito de curiosidade para você que é um professor. Então, os dois textos da grande comissão que nós temos no Novo Testamento estão em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20, e em Mateus, do capítulo 28, do verso 19 ao 20. Então, nós encontramos aqui nestes textos o chamado de Jesus para a grande comissão. Tenhamos responsabilidade do grande papel que a igreja exerce na terra. Somos a única agência autorizada por Jesus para a evangelização. Somos uma comunidade de adoradores, exercemos uma grande missão na terra. Você sabe qual é a nossa missão? No tópico 1, pregação e instrução. É uma das missões da igreja, uma da missão, né? Uma das missões da igreja. Primeiro ponto, proclamando as boas novas. É a missão da igreja. Quais são as boas notícias? É que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e trazer solução para o problema do pecado. Jesus ele veio trazer libertação para os escravos do pecado e do diabo. E que Jesus morreu, venceu a morte e ao ressuscitar, trouxe esperança para nós, a vida eterna. O mesmo poder que ressuscitou Jesus nos ressuscitará naquele grande dia. Porém, qual é a visão que nós temos de Jesus?
Um Cristo vivo ou um Cristo ainda morto na cruz, que não traz nenhuma esperança para a nossa salvação? Jesus ressuscitou e está vivo e deixou uma ordem para cada um de nós. É dever da igreja a pregação do Evangelho. Somos arautos de Jesus. Somos os encarregados de dar a boa notícia aos que ainda não ouviram o Evangelho, informar as pessoas as verdades do Evangelho. A igreja tem a tarefa de cura da alma, cura do corpo físico. Jesus nos deixou uma fonte de poder, o revestimento do Espírito Santo. É somente tomarmos posse, mas não para ficarmos entre quatro paredes e sim sairmos para fora dela e anunciarmos as boas novas. Jesus é o fundador da igreja e somos uma instituição criada para abençoar pessoas. E somente podemos cumprir nossa missão se realmente pregarmos o Evangelho. Marcos, ele usa o verbo grego kerissó, que significa proclamar, pregar as boas novas para essa missão. O mundo não conhece a Deus por meio da sabedoria humana, mas aprouve a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Para os judeus, a cruz de Cristo era escândalo. Era a morte mais cruel que diminuía a pessoa e somente os malditos eram crucificados. O Messias prometido, ele não poderia morrer desta forma. Para os gentios era loucura. Como pode alguém se entregar a uma morte tão cruel para salvar outras pessoas? Inconcebível. Saibamos que Cristo é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Ponto 2. O objeto da pregação. Para se referir à grande comissão, há outro termo usado, além do termo usado por Marcos, kerissó. É o termo grego euangelizou. Euangelizou. E traz o sentido de trazer boas novas. Pregar boas novas. O sentido é o de anunciar a Cristo e ensinar. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma mensagem subjetiva, mas é proclamar ao mundo caído que Jesus está vivo e pronto para salvar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram testemunhas oculares do ministério de Jesus e os ensinos provêem a fundação para a igreja. Esta doutrina são as verdades essenciais que são vitais para uma fé forte e que nos mantém fiéis ao ensino da palavra. Eles pregavam Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Pregar a mensagem da cruz é o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Quando Filipe pregou em Samaria, ele não pregou uma mensagem subjetiva, mas ele anunciou o reino de Deus, suas boas novas e também o nome de Jesus. E aí as pessoas creram nele. No terceiro ponto, discipulando os convertidos. É missão da igreja. Quando pregamos e proclamamos o evangelho, levamos a palavra de Deus aos que estão fora. Porém, quando discipulamos, instruímos os que estão dentro da igreja. E a IBD, ela sim, ela evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Quando Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, ele estava falando de discipulado. A igreja é composta de discípulos que transmite a ideia de aluno, de um aprendiz. Está ligado à ideia de disciplina. Discípulo é um seguidor que segue o exemplo e as palavras do mestre. Discípulo é aquele que tem um relacionamento com seu mestre. E no nosso caso, Jesus Cristo. Ser cristão é ser discípulo, é seguir a Cristo,
é obedecê-lo. É sermos capazes de passarmos a outros o que aprendemos com Cristo. No segundo tópico, adoração e edificação. Eu vou deixar um banner aqui, se você quiser adquirir e ser um assinante trimestral, ou adquirir apenas o PDF semanalmente. Este PDF, ele é exatamente como eu falo aqui nesta aula. Vou deixar um link também na descrição desse vídeo do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo. E também do meu Instagram, se você quiser me seguir em minhas redes sociais. Será uma satisfação ter você lá. E só quero voltar a lembrar que domingo não está disponível o PDF, porque domingo eu vou para a escola dominical. Estou querendo criar um outro método que você fala, que recebe esse PDF, que não seja pelo WhatsApp, e assim você terá liberdade de, a hora que precisar, você pode acessar o link e ter o PDF em suas mãos. Mas por enquanto, é somente por intermédio do meu WhatsApp e que você fala diretamente comigo. No primeiro ponto, uma comunidade adoradora. Então, a missão da igreja é ser adoradora e de edificação. Infelizmente, muitas pessoas e líderes perderam o sentido da verdadeira adoração. Estão tirando Cristo do centro da adoração e colocando o homem. Cristo deve ser o objeto da nossa adoração em nossos hinos, na palavra ministrada. Afinal de contas, ele é o eixo da igreja. No contexto bíblico, adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Devemos tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Paulo ensinou a respeito do nosso culto que ele deve ser racional, isto é, com a razão. Não meramente um ritual, mas a participação do nosso coração, da nossa mente e da nossa vontade do serviço. Nosso sacrifício, ele deve ser vivo, pois no passado eles ofereciam animais mortos para Deus e agora não mais. Nós somos o sacrifício vivo que andamos por aí revelando ao mundo que agora pertencemos a Deus. E a nossa vida dá testemunho do que Jesus fez por nós e em nós. Por isso, nos oferecemos a Deus em entrega total, em novidade de vida. É a resposta que damos ao sacrifício de Jesus e à misericórdia de Deus, uma vida de adoração. No sacrifício judaico, exigia-se que o adorador oferecesse um sacrifício no templo. Porém, a vida no Espírito exige que o adorador se ofereça. No templo, a adoração findava quando o sacrifício era consumido. Sendo o cristão um sacrifício vivo, a adoração sai do templo, ela é contínua, a adoração sai do templo e vai para as ruas com um comportamento apropriado aos que agora têm mentes renovadas. É o culto lógico para os que vivem no Espírito. Adoração não tem nada a ver com o que fazemos somente na hora do culto público ou aquele culto privado. Ele tem a ver com nossa maneira de ser, de agir e de viver. Do que adianta adorar Deus no templo e fora dele? Nossas atitudes não condizem com a verdadeira adoração. A palavra culto, ela traduz o termo grego latreia. É viver totalmente para Deus de maneira consciente. No ponto 2, uma comunidade edificadora. Devemos exortar e edificar uns aos outros. Foi isso que Paulo diz em sua primeira carta aos Tessalonicenses. A igreja é uma comunidade proclamadora, proclama o evangelho, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, ela é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Isso fala de encorajamento de uns aos outros.
Quando alguém dentro do corpo estiver desanimado, desalentado, perdeu as esperanças, perdeu as forças, é o nosso dever encorajarmos uns aos outros. É não deixar ninguém desamparado em suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. A nossa fonte de encorajamento é sabermos que Jesus voltará. Esta deve ser a nossa esperança e alento em meio às tribulações. Devemos animar uns aos outros com esta esperança bendita. Devemos construir nossa casa na rocha, que é Cristo, e estimular os outros que façam o mesmo, mesmo que as circunstâncias digam não. Esse é o nosso crescimento espiritual. Para nosso crescimento espiritual, Deus deu dons à igreja e também deu ministérios à igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo. Da mesma forma, os dons espirituais trazem edificação para a igreja. Há apenas um dom espiritual que, sem interpretação, ele edifica somente a pessoa. É o dom de línguas, das línguas estranhas. Línguas estranhas com interpretação, ela é profecia e assim edifica a igreja. Portanto, quem fala línguas estranhas sem interpretação, fale consigo mesmo e seja edificado. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre comunhão e socialização. Também é missão da igreja. Primeiro ponto, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega, koinomia, é literalmente comunhão, assim traduzida. E seu sentido é de parceria, participação e comunhão espiritual. Era tudo isso que a igreja primitiva vivia. Eles partilhavam uns com os outros, mas o nível alcançado daquela comunhão era Cristo. Se temos união com Cristo, teremos união uns com os outros. Ao final das contas, nós somos membros de um mesmo corpo e devemos cuidar uns dos outros em harmonia, para que o corpo tenha um funcionamento saudável. Essa comunhão se dá porque somos unidos pelo Espírito Santo com Cristo. Andamos na luz, que é a luz do Evangelho, por isso temos comunhão uns com os outros. A comunhão, ela não aceita grupinhos na igreja, divisões, isolamentos, frieza, enfim. O Espírito Santo gera em nós harmonia, unidade e comunhão. Falta de comunhão é falta de vida em Cristo. É o amor entre os irmãos que revelam Cristo na igreja. Comunhão é harmonia no modo de sentir, de pensar, agir. É termos coisas em comum. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Precisamos de comunhão com Deus e com o nosso próximo. No ponto 2, unidade e fraternidade. O que realmente nos separa é a falta de comunhão e de unidade. Unidade é quando nos tornamos um em Cristo. E esse era o desejo de Cristo, que fôssemos assim como Ele e o Pai, um. A igreja está perdendo hoje por causa da falta de unidade. Estamos com aquele jogo, cabo de guerra, cada um puxando para o seu lado, procurando razão onde não há. E se estamos em Cristo, devemos aceitar nossas diferenças e nos unirmos em um só propósito, a evangelização mundial. Se estamos em guerra em nosso meio, para onde levaremos as pessoas que evangelizamos? Como as discipularemos se não temos exemplos para dar? Somos uma família e, portanto, deve haver fraternidade em nosso meio, mesmo com nossas diferenças, pois a beleza da igreja é essa, não sermos iguais. Não podemos nos esquecer de fazer o bem uns aos outros, sermos solidários nas dificuldades uns dos outros, contribuir para que todos tenham, pelo menos, o necessário. É inaceitável que algum irmão de nossa igreja
passe necessidades, por privações, enquanto está desempregado, que não seja socorrido pelo departamento específico que socorrem os necessitados, que não tenham o que vestir e tantas outras coisas. Devemos socorrer os necessitados com nossas posses. Paulo escreveu isso, que devemos socorrer, comunicar os santos em suas necessidades. Com o que possuímos, não podemos olhar e não socorrer. Na verdade, eu devo ser o próximo do outro. Não foi essa a pergunta que Jesus fez? Na igreja primitiva, eles vendiam suas propriedades e doavam parte do dinheiro para socorrer os necessitados. E o único nome citado que doou todo o valor do bem foi José de Chipre, apelidado pelos apóstolos de Barnabé, generoso. Isso deu a ele status, seu nome espalhou a tal ponto que causou inveja a um casal, Ananias e Safira. Não é vender tudo o que temos, mas sermos generosos com os mais necessitados. Não podemos apenas matar a fome das pessoas e deixá-las morrer sem Cristo, como se não fosse nossa responsabilidade evangelizar. Assim age a igreja que faz missão transcultural. A países vítimas de grandes catástrofes são enviados o socorro e missionários capacitados para evangelizar ao mesmo tempo. Devemos alimentar as pessoas fisicamente e espiritualmente. Como exercer nossa fé bíblica e esquecermos dos mais necessitados? Igrejas suntuosas e membros necessitados, do que adianta? Somos uma carta lida. Líderes religiosos milionários e seus membros carentes do mínimo, do que adianta? Que fé é essa? Que amor é esse? Jesus disse que nossos dízimos e ofertas entregue na casa dele era para que não houvesse necessitados e não faltasse nada. E ao invés disso, líderes estão adquirindo fortunas às custas dos dízimos e oferta dos membros. Jesus, de maneira nenhuma, é o exemplo deles. Quem ofereceu dinheiro em troca de adoração foi o diabo. Em troca da nossa adoração sincera, Jesus nos oferece a vida eterna. O básico é o suficiente para que todos tenham tudo em comum. Faça a sua parte, seja a igreja de Cristo por onde você for e contribua para que não haja necessitados em nosso meio. Este é o papel da igreja no mundo. Não podemos esquecer dos mais carentes. Exercite, então, a sua fé. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou de verdade, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais, comente aqui de onde você é, a sua igreja, para que meu canal continue crescendo. Quero agradecer o carinho de todos vocês, os comentários aqui na minha aula, amo cada um, gosto de responder todos os comentários. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e me permitido viver de estar aqui semanalmente com cada um de vocês. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, ative outra vez e você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. Tenha uma ótima semana, uma ótima aula e eu te espero aqui, se Deus nos permitir, na próxima aula.